Na festa do trabalho. Do meu marido colocaram na mesa que sou a senhora chata e interesseira. Eu me virei e sussurrei nos ouvidos do dono da empresa. Olhe suas ações. Dias depois, meu marido veio chorando até mim. O som da risada deles ecoou pelo salão. Um som agudo e cruel que parecia perfurar meus ouvidos e se alojar diretamente no meu coração. Parada ali, no meio da festa de fim de ano da empresa, eu me senti nua, exposta sob as luzes coloridas que piscavam e a música animada que, de repente, soava como uma marcha fúnebre. Na minha frente, a mesa elegantemente arrumada para os funcionários de destaque. Havia um lugar com uma placa de metal gravada com o nome Fernando. Ao lado, onde eu deveria me sentar, um pedaço de papelão dobrado, com uma escrita grosseira em caneta preta, dizia: Senhora chata e interesseira. O riso mais alto vinha de Magda, a chefe do meu marido. Ela não fazia questão de disfarçar, com a cabeça jogada para trás e uma mão no peito, como se tivesse ouvido a piada mais engraçada do mundo. Alguns colegas de Fernando a acompanhavam, alguns com sorrisos constrangidos, outros com puro deboche. E Fernando, meu Fernando, o homem com quem eu dividia a vida e os sonhos, estava ali, parado, pálido, com os ombros encolhidos. Ele não ria, mas também não dizia uma única palavra em minha defesa. O seu silêncio era a pior das traições, um grito mudo que confirmava cada letra daquela placa humilhante. Como eu cheguei até aqui? A pergunta martelava na minha cabeça, enquanto o calor subia pelo meu pescoço e minhas mãos começavam a tremer. Como o amor da minha vida se transformou nesse estranho que assistia à minha humilhação sem mover um músculo? Nossa história não começou assim. Longe disso. Eu e Fernando nos conhecemos na infância. Crescemos juntos, nossos sonhos se entrelaçando como as raízes de duas árvores antigas. Ele era meu porto seguro, e eu o dele. Quando chegou a hora da faculdade, nossas escolhas pareceram um encaixe perfeito para o futuro que planejávamos. Ele foi para a administração, eu para a análise de empresas. O plano era claro como água. Um dia, teríamos nosso próprio negócio, uma consultoria onde ele administraria e eu analisaria o mercado, encontrando as melhores oportunidades. Éramos um time. Apoiamos um ao outro incondicionalmente. Eu passei noites em claro ajudando-o com trabalhos complexos, e ele era o primeiro a ler meus relatórios e a me dar confiança, dizendo que minha capacidade de ver o que os outros não viam era um dom. Quando nos casamos, parecia que estávamos apenas oficializando uma parceria que já existia desde sempre. Os primeiros anos foram de luta, mas de uma luta feliz, cheia de planos e cumplicidade. Então, tudo mudou. Há cerca de um ano, Fernando conseguiu um emprego em uma grande empresa do setor de tecnologia. No começo, eu comemorei com ele. Era uma oportunidade incrível, um salário melhor, um cargo de gerência. Mas a cada dia que passava, eu sentia que ele se afastava um pouco mais de mim. Ele chegava mais tarde, sempre cansado, mas um cansaço diferente, elétrico, como se a adrenalina do novo trabalho o consumisse por completo. Nossas conversas sobre o futuro, sobre nossa empresa, foram se tornando mais raras, substituídas por monólogos dele sobre metas, projetos e principalmente sobre sua chefe, Magda. Magda é incrível, Lara. Ela é uma visionária, ele dizia, com um brilho nos olhos que antes era reservado para mim. Eu tentava me alegrar por ele, mas uma ponta de insegurança começou a me cutucar. Ele estava diferente, mais frio, e parecia me olhar com uma certa impaciência, como se meus sonhos tivessem se tornado pequenos demais perto do mundo corporativo grandioso em que ele vivia agora. A distância entre nós se tornou um abismo quando um dia ele chegou em casa com uma proposta. Lara, a empresa está precisando de um analista de mercado para um projeto rápido, coisa de 2 semanas. Eles precisam de um relatório urgente sobre um novo setor que querem explorar. Falei de você para a Magda. Você topa? Meu coração acelerou.
Seria uma chance de mostrar meu valor, de trabalhar perto dele, de talvez reavivar aquela chama de parceria que sentíamos antes. Claro, Fernando, vai ser ótimo, respondi, com um entusiasmo que eu não sentia há meses. Na segunda-feira seguinte, lá estava eu. O escritório era moderno, imponente. As pessoas andavam apressadas, falando em jargões que eu entendia, mas que pareciam criar uma barreira entre eles e o resto do mundo. Fernando me apresentou a Magda. Ela era uma mulher elegante, com um olhar afiado e um sorriso que não chegava aos olhos. Quando ela apertou minha mão, seu olhar me varreu de cima a baixo, demorando-se um pouco mais do que o necessário. Era um olhar avaliador, frio, como se eu fosse uma concorrente em um jogo que eu nem sabia que estava jogando. Tentei ignorar a sensação ruim, focando no trabalho. Durante os dias que passei lá, mergulhei nos números. Era o que eu amava fazer. Analisei planilhas, estudei gráficos, cruzei dados. Em meio à minha pesquisa, descobri algo interessante. O dono da empresa, um senhor já de idade e bastante discreto, era um grande amigo do meu falecido pai. Uma ponta de esperança se acendeu em mim. Talvez eu pudesse encontrá-lo, me apresentar, criar uma conexão. Mas ele estava viajando e não tive a oportunidade. Entreguei meu relatório no prazo. Foi um trabalho sólido, detalhado. Fernando me elogiou, mas de um jeito distante, protocolar. Bom trabalho, Lara. Magda gostou. E foi isso. Nenhuma celebração, nenhum "eu sabia que você era a melhor". Voltei para casa sentindo um vazio ainda maior do que antes. E agora, aqui estava eu, na festa da empresa. O resultado final daquela distância, daquela frieza, materializado em um pedaço de papelão. Senhora chata e interesseira. O apelido que, no fundo da minha alma, eu sabia que só poderia ter vindo de uma pessoa. A única pessoa que tinha o poder de me destruir com palavras e com o silêncio. Meu próprio marido. Meu trabalho temporário na empresa terminou, e com ele, a última fagulha de esperança que eu tinha de me reconectar com Fernando através da nossa antiga paixão em comum. Voltei para nossa casa, para minha rotina de buscar clientes e desenvolver meus próprios projetos de análise de mercado. Mas o ambiente estava diferente. O ar, antes carregado de sonhos compartilhados, agora era pesado e frio. Foi quando a mudança de Fernando, que antes era sutil, se tornou gritante e dolorosa. Ele parou de me enxergar como sua parceira e começou a me tratar como um acessório inconveniente em sua nova e brilhante vida. A primeira vez que ele verbalizou seu desprezo pelo meu trabalho, a ferida se abriu de uma forma que eu não esperava. Eu estava animada, contando sobre um pequeno empresário que me contratou para analisar a concorrência local. Era um projeto pequeno, mas que me deixava empolgada. Que legal, Fernando! Ele tem uma pequena rede de padarias e quer expandir. Sinto que posso realmente ajudá-lo a crescer. Eu disse, durante um dos nossos raros jantares juntos. Ele mastigou lentamente, sem me olhar nos olhos, e deu de ombros. Que bom, Lara. É bom você ter um passatempo para se ocupar durante o dia. A palavra passatempo caiu na mesa como uma pedra. Eu fiquei em silêncio, o garfo parado no meio do caminho até minha boca. Passatempo? Fernando, é o meu trabalho. É a nossa profissão. O nosso sonho. Era, Lara. Era. Ele disse, finalmente erguendo o olhar. Havia uma frieza ali que me gelou a espinha. Eu estou em outro nível agora. Estou lidando com milhões, com o futuro de uma empresa gigante. Isso que você faz é bonitinho, mas não tem futuro. É amador. Você deveria pensar em algo mais sério. Talvez um concurso público. Algo que te dê estabilidade de verdade. Cada palavra era um golpe. Ele não estava apenas invalidando o meu trabalho. Estava reescrevendo nossa história, apagando o valor de tudo o que construímos juntos. O homem que antes celebrava cada pequena vitória minha, agora me via como uma amadora. Senti as lágrimas queimando meus olhos, mas as engoli. Eu não daria a ele a satisfação de me ver chorar.
Apenas terminei de jantar em silêncio, um nó na garganta tão grande que mal conseguia respirar. A partir daquele dia, a dinâmica entre nós se desfez completamente. Ele chegava em casa e o nome de Magda estava constantemente em seus lábios. Era Magda conseguiu um novo investidor. Magda teve uma ideia genial. Você precisava ver a Magda numa reunião, Lara. Ela domina o ambiente. Ele falava dela com uma admiração febril, quase uma devoção. E sem que ele precisasse dizer, eu sentia a comparação implícita. Magda era a mulher de sucesso, a visionária. E eu era a que cuidava de passatempos. Eu me sentia cada vez mais sozinha dentro da minha própria casa. Tentava iniciar conversas, perguntar sobre o dia dele, mas as respostas eram curtas, monossilábicas. Ele preferia passar horas no celular, trocando mensagens de trabalho, do que conversar comigo por 5 minutos. Eu me sentia menosprezada, invisível, como se minha presença fosse apenas um detalhe irritante na paisagem. Então, cerca de 1 semana antes da festa de fim de ano, ele chegou com um convite. Era um envelope luxuoso, com o logo da empresa em relevo dourado. A festa de fim de ano vai ser em um salão de eventos chique. E Magda fez questão que você fosse. Ele anunciou, com um tom que sugeria que eu deveria me sentir honrada. Meu primeiro instinto foi recusar. Eu não queria ir. Não queria encarar o olhar de pena dos colegas dele que percebiam nossa distância, e muito menos o olhar superior de Magda. But a pequena parte de mim, a parte que ainda amava o Fernando da nossa juventude, pensou que talvez essa fosse uma chance. Uma noite fora, um ambiente de festa. Talvez pudéssemos nos reconectar. Eu vou, respondi, forçando um sorriso. No dia da festa, a estranheza atingiu seu auge. Ele se arrumou às pressas, muito antes de mim. Preciso ir mais cedo, Lara, disse ele ajeitando a gravata. Magda me pediu para ajudar com alguns detalhes da organização, recepcionar um pessoal importante que chega. Antes. A desculpa soou fraca, mas eu estava cansada demais para discutir. Apenas assenti. Tudo bem. Eu vou mais tarde, então. Nos encontramos lá. Ele saiu sem nem me dar um beijo de despedida. Fiquei sozinha no nosso quarto, olhando meu vestido estendido na cama. Por um momento, pensei em tirar tudo e ficar em casa. Mas o orgulho, ou talvez a teimosia, falou mais alto. Eu iria àquela festa. Eu não ia me esconder. 1 hora depois, eu desci do carro de aplicativo em frente ao salão. A música já era audível do lado de fora. Respirei fundo, ajeitei o vestido e entrei, tentando projetar uma confiança que eu não sentia. O lugar era deslumbrante, cheio de gente elegante, rindo e conversando. Procurei por Fernando no meio da multidão, mas não o encontrei. Foi então que uma das assistentes de Magda me viu. Ah, Lara, que bom que você veio. Sua mesa é por aqui, a mesa da diretoria. Ela me guiou através do salão até uma mesa de destaque, bem na frente do pequeno palco. E foi ali que meu mundo desabou. A placa de metal com o nome Fernando, e ao lado, o pedaço de papelão com a caligrafia grosseira. Senhora chata e interesseira. O choque inicial me paralisou. O sangue fugiu do meu rosto. E então, o som das risadas, lideradas por Magda, que me olhava com um triunfo cruel nos olhos. O silêncio de Fernando, que finalmente apareceu ao lado dela, completou a cena de horror. Eu estava sendo apunhalada publicamente, e o homem que deveria me proteger segurava a faca junto com meus algozes. Foi Magda quem se aproximou, o veneno disfarçado em um sorriso doce. Oh, Lara, não fique assim, ela disse, com uma falsa preocupação na voz, alta o suficiente para que os outros na mesa ouvissem. É só uma brincadeira interna, sabe? Coisa de escritório. Ela fez uma pausa dramática e se inclinou, como se fosse contar um segredo. Às vezes os maridos desabafam sobre a vida em casa, sobre como se sentem pressionados, e a gente acaba ouvindo.
Fernando só estava extravasando um pouco. Não foi por mal. O ar me faltou. Ali estava a confirmação. As palavras na placa não eram de Magda. Eram de Fernando. Ele havia me descrito assim para ela. Ele havia me pintado como um fardo, como uma interesseira. A humilhação se transformou em uma dor lancinante, a dor da traição final e absoluta. Eu não era apenas a esposa que ele não amava mais. Eu era sua piada particular. A voz venenosa de Magda ainda pairava no ar quando a atmosfera ao nosso redor mudou. Foi sutil a princípio, como uma alteração na pressão do ar antes de uma tempestade. A risada debochada dos colegas de Fernando morreu na garganta. Os sorrisos se congelaram. Magda, que me encarava com um ar de predadora, de repente endireitou a postura, seu rosto assumindo uma máscara de profissionalismo forçado. Fernando, se é que era possível, ficou ainda mais pálido, parecendo uma estátua de cera prestes a derreter. Eu segui seus olhares e entendi. Um senhor de cabelos grisalhos bem penteados e um terno impecavelmente cortado se aproximava da nossa mesa. Ele andava com uma calma autoritária, e as pessoas abriam caminho para ele com um respeito quase temeroso. Era ele, o dono da empresa, o amigo do meu pai. Seus olhos, de um azul surpreendentemente vivo para sua idade, passaram por Magda e Fernando como se eles fossem parte da decoração e pousaram diretamente em mim. Ele viu meu rosto, a palidez, o choque, as lágrimas que eu lutava tanto para não derramar. Ele franziu a testa, uma expressão de genuína preocupação tomando conta de suas feições. Ele ainda não tinha visto a placa de papelão. Ele só viu a minha dor. Minha querida, ele começou, a voz grave e gentil, um bálsamo para a minha alma ferida. Ele parou na minha frente, ignorando completamente o meu marido e a chefe dele. Você é a Lara, não é? A filha de Carlos? A menção ao meu pai foi como uma âncora me segurando em meio ao furacão. Assenti, incapaz de formular uma palavra. Eu soube que você esteve conosco por alguns dias. Que pena que nossas agendas não coincidiram. Eu teria adorado recebê-la. Pessoalmente, disse ele. Só então seu olhar desceu para a mesa e viu o pedaço de papelão grotesco ao lado da louça fina. Por um segundo, seu rosto se fechou. Ele não disse nada, mas um calafrio percorreu a espinha de todos na mesa. Com um gesto sutil, ele me tocou no braço. Venha, vamos conversar um pouco em um lugar mais calmo. Você não parece bem. Ele me guiou para longe daquela cena de horror, para uma varanda com vista para as luzes da cidade. O alívio de escapar daqueles olhares foi imenso. Ele me ofereceu uma cadeira e se sentou em outra, me observando com uma bondade paternal. Seu pai, ele disse, quebrando o silêncio. Era o homem mais íntegro que eu já conheci. Um amigo leal e um profissional brilhante. Lembro-me de quando você nasceu. Ele estava radiante. Dizia que você tinha os olhos da sua mãe, mas a teimosia e a inteligência dele. Um sorriso fraco brotou em meus lábios. Ouvir aquilo naquele momento era como receber um abraço na alma. Lembrou-me de quem eu era, para além daquela humilhação. Eu era a filha de Carlos. Ele ficaria muito orgulhoso da profissional que você se tornou. Li o relatório que você produziu. Foi conciso, direto e revelador. Exatamente como ele faria. Continuou, ele. Aquelas palavras de validação profissional foram o combustível que eu precisava. A analista dentro de mim, que havia sido esmagada e chamada de amadora, começou a despertar. A dor ainda estava lá, uma brasa ardente no meu peito, mas agora ela estava sendo coberta por uma camada de determinação fria. Obrigada, senhor, consegui dizer, minha voz um pouco mais firme. Significa muito para mim. Por favor, me chame de Arthur. Ficamos em silêncio por um momento, apenas observando a cidade lá embaixo. Eu sabia que precisava ir embora. Não havia mais nada para mim naquele lugar, naquela festa, e talvez naquela vida. Levantei-me,
pronta para me despedir. Arthur, eu agradeço por suas palavras gentis, mas preciso ir agora. Claro, minha filha, eu entendo, ele disse, levantando-se também. Foi, então, naquele instante, que a decisão se formou na minha mente. Não era um plano, era um instinto. O instinto da analista que meu pai tanto elogiava. Eu não ia sair dali apenas como uma vítima. Eu me virei para ele e, baixando a voz para um sussurro confidencial, disse: Arthur, perdoe meu atrevimento, mas há algo que preciso lhe dizer. Quando estive aqui analisando os dados para o projeto, meu acesso foi limitado, mas eu vi o suficiente para notar um padrão. Ele me olhou com total atenção, a curiosidade aguçando seu olhar. Não fazia parte do meu trabalho, mas eu não consegui ignorar. Continuei, sentindo uma onda de adrenalina me percorrer. Aconselho o senhor a pedir um relatório detalhado e, principalmente, independente, sobre a flutuação nas ações da sua empresa nos últimos 6 a 8 meses. Há uma volatilidade muito estranha, picos e vales que não fazem sentido com os movimentos gerais do mercado ou com os anúncios públicos da empresa. É como se alguém estivesse manipulando as expectativas, lucrando com informações internas. O rosto de Arthur ficou sério. Ele não duvidou de mim por um segundo. Ele era um homem de negócios experiente e sabia que aquele tipo de conselho não vinha do nada. Ele via em mim a filha do amigo, mas também via uma profissional competente que estava lhe entregando uma informação valiosíssima. Ele assentiu lentamente. Lara, eu agradeço. Levarei seu conselho muito a sério e farei isso amanhã mesmo. Ele fez uma pausa, me estudando. Mas antes de você ir, tenho uma contraproposta. Não quero que você vá embora esta noite. Ao ver meu alarme, ele rapidamente acrescentou: Não para a festa. Quero que aceite um trabalho, não um relatóriozinho de 2 semanas. Quero que você conduza uma análise completa para mim. Uma análise de mercado, de performance interna, de tudo. Você se reportará diretamente a mim. Terá acesso irrestrito a todos os dados que precisar. Considere-se contratada a partir de agora, se aceitar. Meu coração batia descompassado. Há 10 minutos eu era a senhora chata e interesseira, uma piada em uma mesa de festa. Agora, eu estava recebendo a oferta de um cargo de confiança e poder, uma chance não apenas de mostrar meu valor, mas de descobrir a verdade. A humilhação que senti deu lugar a uma clareza gelada. Era a minha virada de jogo. Eu aceito, respondi, minha voz soando mais forte do que eu me sentia. Será uma honra, Arthur. Ótimo. Minha assistente entrará em contato com você amanhã de manhã com todos os detalhes. Agora vá para casa e descanse. Eu me virei e caminhei em direção à saída. Não olhei para trás, não procurei por Fernando. Eu sabia que ele e Magda tinham visto minha conversa com Arthur. Eu podia sentir os olhos deles queimando nas minhas costas. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu não me importava. Eu não era mais a esposa, humilhada. Eu era a analista, e o meu trabalho estava apenas começando. Eu não voltei para casa naquela noite. Não conseguiria. A imagem daquele apartamento, que um dia foi nosso ninho de amor e sonhos, agora estava manchada pela traição. Cada objeto, cada canto, me lembraria do rosto pálido de Fernando e de sua covardia. Ao sair da festa, com a oferta de Arthur ecoando em minha mente como um sino de liberdade, liguei para a única pessoa em quem eu confiava cegamente, minha melhor amiga. Fui direto para a casa dela, onde desabei em um choro silencioso e exausto. Não era um choro de tristeza pelo amor perdido, mas de alívio. Era o choro de quem finalmente se liberta de um peso que nem sabia que estava carregando. Na manhã seguinte, a assistente de Arthur me ligou, formal e eficiente. Em poucas horas, eu tinha um crachá de acesso total, um laptop da empresa e senhas para todos os sistemas. Minha amiga me emprestou uma sala em seu escritório de arquitetura para que eu pudesse trabalhar com privacidade e paz. Ali,
Cercada por plantas e projetos de novas construções, eu comecei a demolir o passado para construir meu futuro. Mergulhei nos dados como um mergulhador em busca de um tesouro perdido. As primeiras noites foram longas, alimentadas por café forte e uma determinação que beirava a obsessão. Eu não sentia cansaço. Cada planilha que eu abria, cada relatório que eu cruzava, era um passo para longe da mulher humilhada na festa e um passo em direção à mulher que eu sabia que podia ser. Como eu suspeitava, os registros superficiais estavam limpos. Mas o meu trabalho era enxergar além da superfície. Comecei a analisar os orçamentos de projetos específicos, especialmente os liderados por Magda. E então eu encontrei. Era sutil, uma obra de arte da dissimulação. Contratos com fornecedores de fachada, pagamentos por serviços que nunca foram prestados, pequenas quantias desviadas e maquiadas como despesas de consultoria. Sozinhos, os valores eram pequenos, mas somados, ao longo de meses, formavam uma fortuna. O rastro digital era claro e apontava diretamente para a diretoria de Magda. Ela era a maestrina daquela orquestra fraudulenta. O ar me faltou por um instante, não de surpresa, mas de confirmação. A mulher que me humilhou era uma ladra. Então, veio o golpe final. Em uma pasta de aprovações de pagamento, eu via a assinatura dele. Nítida, clara, inconfundível. A assinatura de Fernando. Ele não era apenas uma testemunha silenciosa da minha humilhação. Ele era um cúmplice ativo no crime dela. A dor que senti não foi aguda, mas surda e profunda. Era a dor de confirmar que o homem com quem eu construí uma vida tinha se desfeito em nada. Com o relatório finalizado, um documento frio e impessoal cheio de provas irrefutáveis, marquei uma reunião com Arthur. Apresentei os fatos, mostrei os gráficos, indiquei as transações. Ele me ouviu em silêncio, o rosto se tornando mais sombrio a cada página que eu passava. Quando terminei, ele apenas balançou a cabeça, um olhar de imensa decepção em seus olhos. Eu confiei nela, ele disse em voz baixa. E no rapaz, que pena, um jovem com tanto potencial. Ele ergueu o olhar para mim e a decepção deu lugar a uma imensa gratidão. Você fez um trabalho excepcional, Lara. Corajoso e brilhante. Deixe o resto comigo. Eu me mudei para um pequeno apartamento alugado 2 dias depois. Era simples, mas era meu. Era um santuário. E foi lá que, no final de uma tarde, a campainha tocou. Meu coração gelou quando olhei pelo olho mágico. Era Fernando. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Estava com olheiras profundas, a barba por fazer, as roupas amassadas. Abri a porta, mas bloqueei a passagem com meu corpo. Seus olhos se encheram de lágrimas no instante em que me viu. Lara, pelo amor de Deus, você precisa me ajudar. Ele soluçou, a voz embargada. Eles descobriram tudo. Fomos demitidos hoje. Estão falando em processo, em polícia. Eu vou ser preso, Lara. Ele tentou segurar minha mão, mas eu recuei. Foi a Magda, ele continuou, a voz subindo em desespero. Ela me seduziu, me envolveu nisso. Ela dizia que era assim que o jogo funcionava, que era preciso ser esperto para vencer. Eu fui fraco, eu sei. Eu estava cego pelo poder, pelo status que ela me prometia. Eu cometi um erro terrível, mas eu não sou um criminoso. Eu o ouvi sem nenhuma emoção. O homem desesperado na minha frente era um completo estranho. A mulher que ele estava implorando por ajuda não existia mais. Ele e Magda a tinham matado naquela festa. Quando ele parou, ofegante, esperando minha reação, eu o encarei com uma calma que o assustou. Isso não é mais problema meu, Fernando, eu disse, minha voz firme e clara, sem nenhum traço de ódio ou pena. Apenas um vazio. Você fez as suas escolhas quando decidiu me ridicularizar na frente de todos. Você fez suas escolhas quando assinou aqueles papéis. Você escolheu seu caminho, e eu agora estou escolhendo o meu.
Ele me olhou, incrédulo, como se não pudesse compreender que eu não iria salvá-lo. Eu não tenho mais nada a ver com a sua vida, concluí. Por favor, saia da minha casa. Com isso, fechei a porta suavemente em seu rosto, cortando suas últimas súplicas. Fechei a porta para o meu passado, para a traição e para a dor. Na manhã seguinte, Arthur me ligou. Está feito, ele disse. Os dois foram desligados e nossos advogados estão cuidando do resto. Houve uma pausa. Lara, a diretoria que Magda ocupava está obviamente vaga. É uma posição de grande responsabilidade. E a diretoria da empresa e eu concordamos que não há ninguém mais qualificada e de maior confiança para ocupá-la do que você. O cargo é seu, se quiser. As lágrimas que vieram desta vez foram de pura alegria, de reconhecimento. Eu aceito, Arthur. Obrigada, respondi, com a voz embargada pela emoção. Hoje, escrevo isso da minha nova sala. É espaçosa, com uma grande janela com vista para a cidade. É a mesma sala que um dia pertenceu a Magda. Mas agora ela é minha. Não sinto triunfo, nem desejo de me exibir. Sinto paz. Sinto o peso reconfortante da responsabilidade e o prazer de ser valorizada pelo meu cérebro, pela minha capacidade. No fim, eles não me destruíram. Eles apenas me libertaram. E enquanto Fernando e Magda enfrentam as consequências de seus atos, eu começo o meu verdadeiro trabalho, não como a senhora chata e interesseira, mas como Lara, a diretora, e finalmente, a dona da minha própria história.